Professora, a senhora consegue projetar? Consigo. Vou projetar perfeito, agora. obrigada. Matheus já está gravando, tá? Tá ok. Então, pessoal, bom dia a todos. Como eu falei anteriormente, eu me chamo Matheus Niquel, sou técnico em assuntos educacionais da COTP, né? E estamos aqui abrindo a nossa mesa redonda do Programa de Monitoria Acadêmica do ano de 2023. Tá legal? Hoje nós teremos duas apresentações, né? Do NAPNE, responsável hoje o Cláudio, né, que é o psicólogo do campus e coordenador do NAPNE, que agora é CONAPNE, não é isso, Cláudio? Depois você me corrige, por favor, se eu estiver errado. E da professora Samara, né, que tem uma série de monitorias no campus já há bastante tempo, né, professora? Então, passo agora a palavra à professora Samara, né, para a gente aprender um pouco mais, né, sobre as monitorias que a professora desempenha aqui no campus. Bom dia, professora. Bom dia. Estou muito satisfeita. É um prazer participar aqui desse evento com o PROMAC, um programa que deu super certo no campus. É um programa que estimula muitos alunos a se aprofundarem nas disciplinas que eles gostam, que um semestre só é muito pouco para eles aprenderem o mar, né, de assuntos que a gente tem para abordar. E muitas vezes o espaço da disciplina é muito reduzido. Então, quem gosta quer se aprofundar, ver que tem uma inserção no mercado que vai utilizar os conhecimentos daquela disciplina, a monitoria é uma chance enorme para isso, além do prazer que o aluno sente de estar ajudando os próximos, né, colegas deles que estão vindo e tem alguma dificuldade, e é gente para poder debater os assuntos com eles. Então, eu ofereço a monitoria nas minhas 3 disciplinas, que são obrigatórias, e economia e administração farmacêutica, assistência farmacêutica e farmácia hospitalar. Uma do 5º, outra do 6º, outra do 8º. E aí eu tenho, no momento, 6 monitoras, e elas estão distribuídas nessas disciplinas, e elas se dividiram aqui para falar. Então, quem vai iniciar a apresentação é a Samara Verli, depois vai passar a palavra para a Júlia Rosa. Samara, você pode iniciar para a gente? Claro, posso sim. Bom dia a todos. Me chamo Samara e hoje eu vou estar um pouquinho conversando com vocês sobre essa atividade tão importante para o campus, né, que é a monitoria. Pode passar, professora. Ser monitor, por que é importante, né? Como a Samara disse, é uma oportunidade para a gente aprofundar o conhecimento, que ali no momento da disciplina pode ser muito rápido, né? E é necessário que haja esse aprofundar, né? Pode contribuir para o aprendizado dos outros colegas que ainda não passaram pelas disciplinas, desenvolver habilidade de comunicação, porque você vai estar ali sempre se comunicando com os novos alunos, com os próprios monitores para estabelecer as atividades, construir networking com os próprios colegas e, claro, contribuir para a nossa instituição de ensino tão amada, que é a BFRJ. Enfim, é uma experiência enriquecedora para nós. Pode passar, professora. Agora falando um pouquinho do propósito da economia e administração farmacêutica, que no momento é a aluna Milena que está desempenhando, mas eu vou estar aqui representando ela, porque ela não pôde comparecer. Então, explicando um pouquinho o que é a economia, né, farmacêutica, na área da saúde, tem como objetivo aplicar os métodos de análise econômica aos serviços médicos, desempenhando um papel crucial ao auxiliar os administradores na tomada de decisões. E já a parte de administração farmacêutica é aquela parte que garante a segurança dos pacientes, a eficácia do tratamento e também o uso eficiente dos recursos, né? Conformidade legal, educação do paciente, né? A atenção farmacêutica também, a gestão ali do estoque e o sucesso na pesquisa e o desenvolvimento dos medicamentos. Então, como estudante de farmácia, é importante, né, compreendermos e dominarmos esse campo para a nossa futura carreira, exercer a nossa atividade enquanto farmacêuticos. As atividades feitas pela monitora, no caso, de economia, a indicação de leitura dos artigos referentes à disciplina para os alunos interagirem no fórum da disciplina, além de, é claro, o auxílio nas atividades referentes à disciplina, então,
propor listas de exercício, tirar as dúvidas quando chega perto de uma prova, por exemplo, e no grupo do WhatsApp, né, das disciplinas. E uma outra atividade também que a gente vem desempenhando esse período, nós, enquanto monitores, estamos elaborando algumas listas de exercício, porque hoje existem alguns programas de residência, né, nesse aspecto de tanto farmácia hospitalar, quanto em algumas outras áreas, então a gente está desenvolvendo algumas listas e colocando no SIGA, né, para os alunos que têm também interesse nessas áreas, e a gente disponibilizar o gabarito, também tirar dúvida dessas listas. Enfim, é uma atividade bem legal que a gente está propondo a fazer com os alunos. Pode passar, professora. Agora as meninas vão falar um pouquinho da farmácia hospitalar. Bom dia a todos. Eu me chamo Júlia e agora a gente vai dar prosseguimento explicando a monitoria em farmácia hospitalar. Bom, as farmácias no hospital são unidades clínico-assistencial, técnica e administrativa, e que processam as atividades relacionadas à assistência farmacêutica, e ela é dirigida exclusivamente pelo farmacêutico. E dentro do hospital podem ser desenvolvidas atividades como a produção, armazenamento, controle, a dispensação e distribuição tanto de medicamentos quanto os materiais relacionados aos atendimentos que serão realizados em todo o hospital. Dito isso, eu gostaria muito de relacionar brevemente o que eu aprendi na disciplina com a minha experiência nessa área, já que eu faço estágio nessa área, e como isso seria importante para nós, monitores, poder passar essa experiência da vivência na área para os alunos que gostariam de ingressar nessa área ou fazer uma especialização nessa área. Então, durante a disciplina, a gente pôde aprender sobre diversas áreas que acompanham a farmácia hospitalar e que não se restringe somente à distribuição de medicamentos. Então, nós podemos ver setores responsáveis por gerir todo o estoque, saneantes, almoxarifado, assim como o sistema de distribuição de medicamentos, os papéis do farmacêutico na elaboração de indicadores e tudo mais. E foi muito enriquecedor ter feito a disciplina e depois ter realizado o estágio. Porque eu pude participar de áreas importantes, por exemplo, a CAF, que é a Central de Abastecimento Farmacêutico, que muitas das vezes não é falada, mas que faz parte de todo o processo, e sem isso, a farmácia hospitalar não funciona. Então, na CAF, ocorre a contagem do estoque, todo o estoque do hospital, basicamente, ali, né, dos medicamentos, ocorre o fracionamento, e é preciso ter um controle muito específico nessa área, porque existe uma grande quantidade de medicamentos de alta vigilância, medicamentos controlados, então tudo precisa ser minuciosamente contado. E com isso, eu acredito que nós, como monitores de farmácia hospitalar e que puderam estagiar nessa área, a gente pode contribuir compartilhando tanto as nossas experiências, ajudando na disciplina, quanto para os interessados nessa área, podendo contar se realmente é assim que funciona, quais são as particularidades de uma farmácia hospitalar. E eu acho isso muito interessante. E após ter feito a disciplina, vivenciar o estágio, acabei me interessando muito por essa área e pretendo seguir. Então, como as meninas falaram, agora a gente vai dar prosseguimento falando um pouquinho das atividades que nós queremos realizar durante a nossa monitoria. Pode passar, professora. Oi, bom dia. Eu me chamo Ana e hoje eu vou compartilhar com vocês um pouco das diversas atividades desempenhadas por nós monitores na nossa disciplina, que é a farmácia hospitalar. Porque nós monitores desempenhamos um papel crucial no apoio aos alunos e no aprimoramento do seu aprendizado. Assim como a Samara falou no começo da apresentação, em Economia e Administração Farmacêutica, aqui também nós vamos oferecer assistência aos alunos, auxiliando-os no grupo da disciplina, seja respondendo dúvidas ou fornecendo orientações. Além disso, a gente vai ser responsável também pela elaboração de listas de exercícios que são especialmente direcionadas para as provas de residência em farmácia hospitalar, ajudando esses alunos também a se prepararem de forma mais eficaz. Não só os alunos, mas a gente também, como monitores, a gente acaba relembrando, estudando, fixando a matéria, que vai ser muito bom também para quando a gente for fazer a prova para a residência.
E também promovemos o pensamento crítico por meio da criação de questões e desafios no fórum da disciplina. Então, a gente vai incentivar essa participação ativa dos estudantes. E uma das iniciativas notáveis que a gente propôs é a proposta de visitas guiadas, como, por exemplo, a visita ao Emo Rio, que vai enriquecer a experiência dos alunos e da gente também, proporcionando um entendimento prático do conteúdo da disciplina. E também podemos oferecer auxílio na preparação de seminários, que são uma forma de avaliação da disciplina, ajudando os alunos a desenvolverem suas habilidades de apresentação e aprofundando seu conhecimento. E a gente também aprofundar esse conhecimento conforme a gente vai auxiliando esses alunos. Em resumo, os monitores desempenham um papel fundamental, seja na promoção do aprendizado dos alunos, fornecendo apoio prático e enriquecimento da sua experiência acadêmica, e essas atividades contribuem significativamente, tanto para o sucesso dos alunos nessa disciplina, como para a gente também, como uma forma de rever e fixar esse conteúdo que a gente aprendeu em semestres passados, e agora esses alunos estão aprendendo nesse semestre. Agora a gente vai passar para a próxima monitoria. Pode passar, professora Slide. Bom Obrigada. dia, eu me chamo Beatriz e juntamente com a Lorena nós somos monitores de assistência farmacêutica. Então, a assistência farmacêutica ela é muito focada no uso racional dos medicamentos e a prevenção e promoção da saúde. Eu acho que a Ana falou muito bem do nosso papel como monitoras, que a principal função é passar os ensinamentos para os nossos colegas, daquilo que a gente já aprendeu muito bem. E, a partir disso, a gente consegue fixar mais o conteúdo para a gente poder fazer mestrados ou provas de residência, e eu acho que isso é muito importante. Bom, então, essas são as referências que elas usaram para fazer a apresentação. Eu gostaria de agradecer muito a todas as minhas monitoras que estão participando nesse semestre de 2023.2, Beatriz Almeida, Marcele Martins, Júlia do Nascimento Rosa, Samara Verli, Ana Gabriele de Novaes e Milena Gigli. A gente está formando um grupo bastante coeso e eu acho que vai ser um trabalho muito bonito no final para apresentar para o PROMAC. É isso, muito obrigada. Então, pessoal, eu agradeço, né, a apresentação, uma ótima apresentação de todo mundo, né? A gente viu várias facetas, eu mesmo não conhecia, na verdade, né? Para quem não sabe, eu acho que eu e a maioria dos técnicos em educação não somos da área da saúde, né? E às vezes o pessoal bota umas siglas lá que eu falo, pelo amor de Deus, o que é isso, minha gente? Tem a disciplina da professora Mamédia, né, que é urologia, eles chamam de urogineco, mas até hoje eu dobro a língua para falar, mas tudo bem. Deixa eu passar rapidinho, então, pro NAPNE, pessoal. Aí vamos fazer o seguinte, no final a gente faz uma rodada de perguntas, pode ser assim? Então vamos lá, deixa aparecer aqui para mim. Onde está o Cláudio? Cadê você, Cláudio? Estou aqui, pessoal. Tá me vendo? Podemos começar? Bom dia a todos. Podemos começar, todos e todas, né? Bom, vamos passar aí atualmente o NAPNE, né? Nós temos 12 pessoas, né, na monitoria, né? Temos 12 monitores, então uma monitoria que dá bastante oportunidade. A participação nesse evento também, a ideia é a gente poder publicizar mais a monitoria do NAPNE. Nós precisamos contar aí com monitores que sejam alunos de farmácia, que não temos. Então, também é uma forma de divulgar um pouquinho. Depois, quando essa gravação estiver no ar e puder ser distribuída para outras pessoas, para outros alunos, que também possa servir também como um estímulo, né? E, bom, não vou falar muito, vou passar a palavra, então. Eu acho que nós temos aqui, deixa eu olhar quem está presente, eu acho que a gente tinha mais gente presente aqui. Nós temos 4 monitores que renovaram a monitoria com a gente, que estão desde o período passado, pelo menos, né? Que é a Andressa, Juliana, a Isabela e... Deixa eu ver quem mais. Andressa, Daiane, Isabela, Juliana. Tá? Eu estou vendo aqui na sala a Isabela, mas eu tinha visto na outra sala
Mais gente. Bom, vou passar a palavra para a Isabela, então, que vai falar um pouquinho, né, sobre a monitoria. E, enquanto isso, eu vou ver aqui se vai entrar mais alguém da nossa monitoria, tá bom? Então, Claro, só Isabela. deixa eu cortar, mas Ah, a Daiane Cerqueira estava tentando entrar na sala, ela colocou a tela antiga, entendeu? então acho que é isso. Tá ok. Então vamos passar para a Isabela. Bom dia a todos. Então, né, nós do CONAP viemos para falar um pouco, né, sobre a nossa experiência com a monitoria. E, assim, a monitoria do NAPNE, né, ela tem o intuito de dar apoio e suporte, né, aos alunos com necessidades específicas. E eu estou, né, três semestres na monitoria do NAPNE. E a minha experiência que eu tenho vivenciado, né, até então, é que a monitoria, né, ela tem uma grande importância pelo fato de que os alunos realmente encontram, né, muitas dificuldades ao decorrer, né, da graduação, muitas barreiras, né, pela falta de acesso às vezes, falta de acessibilidade, né, no campus. Então, os monitores, né, têm desempenhado um papel muito importante nessa trajetória acadêmica dos alunos. E uma coisa muito importante, né, da monitoria que a gente precisa ter, principalmente na monitoria do NAPNE, né, é a escuta ativa para poder estar ali ouvindo, né, as demandas dos alunos, vendo quais as suas necessidades, o que é preciso, o que eles precisam de suporte, né, quais as dificuldades que eles têm encontrado ao longo das disciplinas. E isso é uma questão que tem grande, né, importância na monitoria, mas uma coisa que eu venho percebendo também é que... Isabela, Oi, perdão, só um segundinho. Professora Márcia, você está aí? Porque eu estou recebendo um WhatsApp aqui da aluna que está tentando entrar, está precisando da autorização. Como agora o link foi criado por você, se você puder autorizar lá, tá bom? Obrigado. Eu não estou Desculpa, recebendo nenhuma Isabela. autorização aqui, não. Eu vou pedir para tentar de novo, então. Pedido, na verdade, né? Não recebi, não. Tá, vou falar aqui de novo no grupo, tá bom. Isabela, pode continuar. tá joia. E outra questão, né, que eu venho percebendo ao longo dos períodos da monitoria do CONAPNE é a importância da proatividade do monitor também, né, e do interesse de se disponibilizar ali para o aluno, de estar, né, perguntando quais as necessidades, o que ele está precisando, porque muitas das vezes, né, o aluno se sente, né, envergonhado, meio inseguro, com medo, né, de atrapalhar, de estar ali perturbando, algo do tipo. E quando, né, nós monitores, nós nos colocamos, né, nesse papel de perguntar, de realmente tentar dar suporte para esse aluno, eu acredito que essa atuação acaba sendo ainda melhor desempenhada, né, e assim, o aluno ele consegue de fato, né, sentir mais segurança, sentir que de fato ele tem ali alguém para acolhê-lo, né, e para auxiliá-lo no que é preciso, no que é necessário. E tem sido de grande valia, né, esse período no NAPNE, porque a gente acaba desempenhando, né, muito essa proatividade, essa escuta, e a gente consegue de fato, né, ter esse benefício de ajudar o próximo e às vezes até de nos ajudar também, né, a desenvolver, né, a crescer ali na graduação, né, e não necessariamente precisar estar formado, né, para poder praticar e para poder atuar ali no auxílio do próximo, né. Então acho que é isso. Obrigada.
Obrigado, Isabela. Deixa eu ver aqui. Parece que a Daiane entrou, né? Cláudio, te passa a palavra para a Daiane agora. Isso, vamos passar a palavra para a Daiane. Bom dia, Daiane. Bom dia, gente. Eu tive tanto problema, inclusive estou resfriada. No caso, como entrei agora, vocês querem a apresentação e que eu falei um pouquinho da minha experiência, é isso? Isso, Daiane. A gente está aqui, né, para apresentar as nossas experiências, né? Então, falar um pouquinho sobre a sua experiência na monitoria do NAPNE, como que você percebe que isso, quais são os desafios, quais são, enfim, quais são as experiências positivas, negativas, o que você quiser falar. Ok, então. Quando eu entrei na graduação, aí, no caso, a gente entrou no IFRJ Campus Realengo, a gente conheceu o NAPNE, que antes era NAPNE, não CONAPNE. E para mim foi uma novidade, né? Porque eu não imaginava que tinha um núcleo dentro de uma instituição que pudesse abraçar as pessoas com necessidades específicas, né? Então, assim, primeiro contato que eu tive foi uma novidade muito grande. Primeiro contato também que eu tive, no caso, com pessoas com necessidades específicas, né? Porque às vezes as pessoas têm, a gente não enxerga. E, assim, primeiramente, como uma estudante da área da saúde, foi uma novidade que eu não esperava. Eu fiz a prova do Enem, entrei no campus e não esperava que existia, sabe, um acolhimento dentro de uma instituição, né? A minha experiência foi essa novidade para mim, que eu não via isso na minha época de colégio, eu não via isso, entendeu? Então, assim, para mim foi uma novidade, começando por aí. A experiência de ser monitora foi quando abriu as inscrições, é claro, e eu comecei a perguntar para as pessoas o que é participar, ser monitora dentro do NAPNE, né? Então, assim, a minha experiência foi tudo no novo. Principalmente como a minha monitora foi a minha amiga, que é a Vitória, que ela tem deficiência visual. E para mim foi tudo novo. Primeiro que eu nunca tive uma amizade com uma pessoa com necessidades específicas. E primeiro que eu também nunca tive essa oportunidade de estar nessa posição de estar ajudando, auxiliando aquela pessoa. Então, assim, a minha experiência foi muito novidade para mim, né? E foi muito aprendizado, né? Todos os dias aprendendo com ela. Aí quando eu comecei no caso, eu passei, né? A gente fez entrevista, consegui passar e fui monitora da minha amiga. Foi nessa visão que eu tive, nessa posição que eu tive outra visão da vida dela, sabe? Eu estava num posicionamento como amiga e agora monitora. E eu via tantas as dificuldades e tantas as coisas que a gente não vê que ela necessita, sabe? Principalmente visibilidade dentro da sala de aula, visibilidade entre os docentes, visibilidade no campus, né? Então, assim, falando como experiência de primeira vez, sabe? Foi muito gratificante estar aprendendo, né? E estar auxiliando e aprender. Eu falo aprendendo porque a gente aprende também, né? Eu aprendi diversas coisas, diversos instrumentos que ela precisa usar, diversas adaptações no dia a dia dela que a gente, no caso eu e a minha amiga Juliana, a gente foi aprendendo. A gente era monitora primeiramente a gente era nós duas, né? Com a Vitória. Aí, no caso, vocês querem também saber, no caso de se eu tive alguns pontos a ser falado aqui negativamente, é isso? Pontos que eu espero dentro do CONAPNE? Então, pessoal, estou aguardando aqui o Cláudio, né? Deixa eu ver se ele tem alguma... A minha internet está travando? Só uma pergunta. Talvez a minha esteja travando, que a minha já apareceu aqui um informativo, né? Mas, Daiane, então acho que você pode prosseguir, né? Já que o Cláudio deve ter se ausentado, deve estar com algum probleminha. O que mais você gostaria de acrescentar? Então, para as pessoas que se interessam, né, e precisam se interessar, entrar dentro do CONAPNE, né? No caso, são as pessoas que entram no campus
e sabem o que é aquele núcleo de assistência, né? Mas ficam naquela dúvida, eu entro, eu vou tomar meu tempo. É muito importante a gente, como discente, dentro de um campo, estar dentro de um núcleo onde está ajudando o seu colega, sabe? Tem pessoas dentro da nossa turma que têm necessidades que a gente não enxerga. E é muito importante a gente entrar para poder estar auxiliando essas pessoas, entende? Então, assim, a primeira coisa que eu queria pontuar era esse interesse que as pessoas devem ter de entrar dentro do NAPNE. A gente faz monitoria de auxílio, né? No caso, às vezes as pessoas, mas eu não sou do mesmo curso que ela, que ele, e não vou saber ensinar. A gente é o auxílio, é adaptar um material, orientar um docente, que tem isso também, que a gente sabe tanto, a gente aprende tanto com essas pessoas, que a gente acaba que tem o papel de orientar os docentes em alguma coisa. E, assim, outros pontos negativos são esses, que as pessoas não se interessam, né, para poder entrar. E dentro do NAPNE existe diversas coisas para serem feitas e para melhorar, com certeza. Mas esse interesse, primeiramente, tem que ser vindo de todos, sabe? Todo mundo, que principalmente a área da saúde, pessoas, não pode ser da área da saúde, tem que ter esse interesse de abraçar essas pessoas para poder fazer o papel de incluir elas dentro do nosso campus, do nosso dia a dia, né? E outro ponto, assim, como monitora, dentro da monitoria, a gente encontra diversas dificuldades, entendeu? Eu não vou assustar ninguém, mas eu vou falar que a gente precisa, eu acho que o ponto de tudo é a mobilização. Eu acho que a gente precisa mobilizar o docente, sinalizando em alguns pontos, sinalizando a direção, para a gente poder, a gente como aluno, dentro do CONAPNE, ser a voz do povo, vamos dizer assim. Exemplo, pedir adaptações, solicitar adaptações, participar de reuniões, sabe? Às vezes, no caso da minha amiga Vitória, precisa de um piso tátil e não tem. E, sabe, são coisas que a gente também, como monitor, tem que ter esse papel, não somente de estar ali com aquele aluno, mas também estar se atentando a todas as coisas que precisam, sabe? Eu acho que dentro ser monitor dentro do NAPNE é muito mais do que somente tirar uma dúvida ou adaptar um material, sabe? Mas fazer esse papel de reconhecimento dentro do NAPNE, esse papel de reconhecer que você tem uma responsabilidade de estar solicitando, ter o seu dever e o seu direito lá dentro, né? E, assim, esses os pontos. Os pontos negativos no caso, é a falta de materiais, adaptações, o campo precisa estar adaptado e às vezes não está, né? Ou aquela interação com os docentes querer abraçar, sabe? Principalmente com pessoas com deficiências visuais, tem muito mais dificuldades por conta da visão, e às vezes os docentes não estão preparados para isso e acaba passando desapercebidos, né? E não se atenta que tem um aluno lá dentro que precisa dessa necessidade. São essas dificuldades que a gente vê, uma delas, né? Dentro, com esse papel de monitor, né? Então, assim, para a gente se atentar à importância de entrar e a importância da gente se atentar que a gente está nesse papel de responsabilidade para a gente poder falar e lutar pelos direitos de todos, inclusão, com certeza. E a minha experiência, para falar, assim, para finalizar, sobre o NAPNE, é que eu quero seguir para frente. Eu, Daiane, eu quero aprender Libras, eu quero aprender até a Braille, entendeu? Eu gostei muito da área, e eu quero continuar, sabe, participando de alguma coisa e ajudando. Eu gostei muito dessa área. É muito importante a gente ter essa quebra de tabu, sabe, em relação às pessoas com necessidades específicas, que vai me dar trabalho, que eu já escutei isso. Então, assim, primeiramente de tudo, a gente quebrar tabus e abraçar, né, a monitoria, que vale a pena. Então, Cláudio, você gostaria de indicar mais alguma coisa? Fazer mais adicionar alguma coisa à fala da Daiane, né? Olá, pessoal. Eu tive aí uma queda aqui, eu só consegui perder uma boa parte aí do que a Daiane falou,
mas consegui pegar o finalzinho, né? Eu acho que o importante, né, para hoje, acho que mais importante do que a própria assim, divulgação do próprio núcleo é o relato de experiências, né? A oportunidade que cada um dos alunos tem de poder vir aqui se manifestar, né? Falar um pouquinho do que vivencia, do que vivenciou, né? Então, acho que isso é o mais importante. E o NAPNE está sempre de portas abertas. O NAPNE, ele é ao mesmo tempo, ele é uma instância meio híbrida, né? Porque ao mesmo tempo que ele é um setor, ele também é um núcleo. Até pouco tempo atrás ele era apenas um núcleo, agora ele se transformou também num setor, né? Então, a gente recebe no NAPNE, podem participar técnico-administrativos, alunos, docentes, pessoas da comunidade externa, então pode ser familiares, pode ser pessoas no entorno do campus, né? Pode ser alguém, sei lá, da assistência social ou da comunidade local, né? Algum representante dos moradores locais. Então, o NAPNE ele foi desenhado, não no nosso campus, né? Mas de uma forma maior, né? No Brasil inteiro, para que ele possa desempenhar suas atividades acolhendo, né, pessoas com deficiência e necessidades específicas, não apenas voltado para dentro do próprio campus, né, mas também para a comunidade como um todo. Então, a participação de todos ela é sempre bem-vinda e a gente está com as portas abertas para quem quiser. É só ir lá, bater na porta, conversar com a gente e, quem sabe, se tornar um membro também. Tá bom? Então é isso. Agradeço aí a palavra das nossas monitoras e parabenizo também vocês, parabenizo o pessoal aí de farmácia que falou antes, parabenizo aí o Matheus aí que está à frente da Promac, trazendo aí essa oportunidade para todos. E é isso, pessoal. Muito obrigado. Então, pessoal, pegando aqui as palavras do Cláudio, eu também queria agradecer a todo mundo, assim, os relatos são hiper importantes, e também fazer um destaque, né, ao próprio NAPNE, a própria COTP mesmo, entre outros setores. Para quem não sabe, né, o nosso campus ele parece pequeno, mas nós praticamente já estamos com uma lotação máxima, que seria de 1.400 estudantes. Acho que eu nunca sei se faltam 3 ou se faltam 7, me perdoem, mas é menos do que 10, né? Para a gente chegar no máximo de lotação, né? O campus já precisaria, na verdade, de ser aumentado, digamos assim, né? E, assim, infelizmente, a gente não conta com muitos braços. Só para vocês terem ideia, o Cláudio é o psicólogo do campus, então, assim, é um psicólogo, vamos alargar aqui para 1.400 pessoas, entendeu? Nós temos o NAPNE com o Cláudio, com a Viviane, né? Entre outros servidores, mas, assim, para 1.400 estudantes. É claro que nem todos são atendidos pelo NAPNE, mas só para você ter uma ideia. Na COTP, por exemplo, é a mesma coisa. Hoje nós temos eu e a Renata como responsáveis pedagógicos, aqueles que têm formação pedagógica, né? Para quem não sabe, eu sou licenciado em música, depois fiz mestrado e agora estou no doutorado em educação, mas assim, são 2 servidores para cuidar de questões pedagógicas de mais de 1.000 estudantes. Então, assim, a gente tenta se desdobrar, né, o máximo possível para tentar abarcar uma série de atividades e de questões no campus, entendeu? O Promac é uma delas, assim, eu agradeço a todo mundo. A gente sabe que o programa está longe de ser ideal, né? Tem uma série de questões, muitas a gente não pode mudar, até por questões burocráticas do próprio serviço público, mas acho que a gente tem caminhado bastante, né? Evoluído bastante nessas questões. Eu não sei se o pessoal aqui é das antigas, mas antigamente a gente tinha que levar CPF, RG, os professores também, né? Tinha que colocar tudo no envelope, e pelo menos agora a gente já está trabalhando de uma forma totalmente digital, né? Desde a inscrição até a própria certificação. Então, assim, vocês recebem um certificado que já tem uma assinatura digital do próprio governo federal, então ele é válido, teoricamente, para sempre. Você não precisa ficar sempre requerendo uma cópia em papel o tempo todo. Tá legal, pessoal? Agora vamos para as questões, né? Eu anotei um monte de coisa aqui. Até acho que a Daiane, né, Daiane? Até o Cláudio talvez pode complementar, e o pessoal pode entender isso, que muitas vezes os estudantes têm esse medo, né, esse receio de falar, poxa, mas eu nunca trabalhei com uma pessoa que talvez tenha dificuldades no campo da visão, da audição, da fala, entre outros, mas o NAPNE sempre orienta, né? Isso eu acho bastante interessante, assim, sempre existe uma conversa, não sei se a gente pode chamar de treinamento, depois o Cláudio pode até complementar isso melhor, com relação a como ajudar melhor esses estudantes, entendeu?
É claro que a sinalização também é uma questão que a gente precisa melhorar, e não só a questão da sinalização, como eu anotei aqui, né? Também a questão do respeito. E isso é uma política muito mais complexa com relação aos estudantes. Eu lembro que a gente tenta atravessar ali o campus, né? E o sinal, às vezes, já está fechado a 200 metros e os motoristas, por exemplo, não estão nem aí para a gente, né? Eles nem param. Ou, às vezes, param um carro na nossa frente. A gente tem que contornar um carro devido ao fechamento do sinal. Mas algo que me chamou bastante atenção e que vocês falam é vocês relatar a questão didática, né? Porque, teoricamente, todos serão bacharéis no futuro e ninguém recebe uma formação didática ou pedagógica para lecionar na área. Então, aí vem a minha primeira pergunta, né? Com relação a vocês, assim, o que vocês acharam dessa experiência de ensinar uma outra pessoa, né? Pedagogicamente, mesmo sem ter essa formação? Vocês gostaram, sentiram muitas dificuldades? Pensam em colocar isso para frente, né? Talvez se especializar melhor nessa questão? Como é que a gente pode começar? Começa com o pessoal de farmácia primeiro? Então, vamos lá, o digital tem isso. Eu adoro quando fica em silêncio, né? Ninguém fala nada. Se nenhum aluno falar, eu falo. Então, começamos, professora Márcia, contigo? Podemos começar assim. Né, eu lembro, Matheus, Primeiro, parabéns pela iniciativa dessa mesa. Acho que, como temos atividades concomitantes, né, alguns alunos deveriam estar aqui, infelizmente acabam não estando, né, para poder ouvir a riqueza que é o programa de monitoria do campus. Eu já tive monitores, né, Matheus, naquela época lá do CPF, agora não consigo mais por outras questões de trabalho, mas, assim, é fundamental esse programa. Para quem quer algum dia seguir a carreira docente, esse programa é fundamental. Eu também fui monitora na época da minha graduação, e estar com os colegas, né, poder ensinar os colegas, contribuir com a formação dos colegas, acho que é muito legal. Porque a gente acaba vendo a disciplina de uma outra forma, o conteúdo de uma outra forma, né, a gente começa a fazer parceria com os professores, e acabam virando professores orientadores, né, dependendo do tema ali da disciplina. E eu acho que a gente precisa, Matheus, de alguma forma, eu falo como docente, né, mesmo como docente, alguma forma da gente incentivar mais os professores a terem monitores, porque se hoje a gente tem a quantidade de monitorias, né, que hoje a Promac oferece, é porque os professores estão parceiros, né, mas eu acho que a gente pode ter um grupo maior ainda, né, aí eu me coloco nesse grupo mesmo com pouco tempo de atividades, a monitoria é muito importante, não é pela questão do trabalho em si, mas pela questão de promover o conhecimento de um aluno de forma mais próxima, né, e incentivar mesmo os colegas a participarem e os alunos a conhecerem também o que é o programa de monitoria. Para além de conhecer o programa de monitoria, o que eu acho que é importante também, e aí fica aí uma chamada, né, de forma geral, que a gente pode e deve fazer rodas de conversa com os alunos, e aí dos próprios monitores mesmo, sejam do CONAPNE, sejam de outras disciplinas, de modo a incentivar os colegas a tentarem as monitorias também. Né, a monitoria do NAPNE foi, assim, a mão na roda, não tem outra expressão, foi, assim, a chave de ouro que conseguiu manter os alunos incluídos durante a pandemia, né, e ela tem se mantido, e eu acho que é muito importante esse trabalho. A gente não pode perder, não. Então, parabéns, Matheus, pela gerência aí do programa. Eu fico muito satisfeita de poder ser parceira, né, de vocês nesse trabalho e incentivadora também do programa de monitoria. Parabéns. Então vamos lá, pessoal. Eu tinha falado do pessoal de farmácia, até agora ninguém, né? Eu não sei se vocês conseguem levantar a mão aqui, pelo menos a mãozinha para mim é que aparece. E com relação ao pessoal do NAPNE, Daiane, deixa eu ver, a Isabela, né? Esqueci mais algum nome? Eu acho que não, né? Foram as duas, não é isso? O que vocês teriam a adicionar sobre essa questão pedagógica? Vocês gostariam de falar sobre isso? Então, posso falar um pouquinho, sim. Daiane também levantou a mão, mas vamos lá, Isabela. Perdão, Daiane. Então, assim, é muito importante, né, primeiramente, a instrução, né, do NAPNE para com os monitores, porque a partir disso a gente pode ter uma maior noção. Pelo menos eu, quando comecei com a monitoria, né, o meu aluno, que é meu aluno até hoje, ele tem uma deficiência intelectual,
E eu nunca tinha, né, lidado com uma pessoa com essa necessidade específica. Então, eu não tinha muita noção, né, do que seria uma deficiência intelectual, quais as dificuldades que ele iria ter, né, na trajetória acadêmica dele. E então, na época, né, a Viviane que veio conversar comigo, e ela me explicou: olha, Isabela, esse aluno, ele tem dificuldade nessa questão, e nessa outra e tudo mais, então ele precisa desse suporte de você. E aí, também, além disso, né, além dessa orientação, com o diálogo, né, com o aluno, a gente perguntando sempre, né, o que você precisa, quais as dificuldades que você tem. E no dia a dia mesmo a gente acaba conhecendo melhor o aluno e acaba vendo, de fato, o que ele precisa, como a gente pode, né, ali ajudar, como adaptar material. Ou assim, o meu aluno, por exemplo, para ele conseguir desempenhar melhor, ter um melhor desempenho em provas, em atividades, ele precisa sempre fazer um resumo. E aí ele sempre faz um resumo e depois traz até mim pra gente poder ler juntos e ver, discutir, ver se o resumo tá bom, se tá um resumo completo, se é um resumo válido, né? Ou se ele precisa refazer, ver alguma forma melhor. E também a importância, né, de dialogar com os docentes. Então, tanto ele como eu sempre estamos em contato com cada docente para ter também, né, esse cuidado, né, e essa atenção com ele, de estar sempre conversando, sempre orientando. Às vezes eu preciso entrar em contato com algum docente para poder saber qual o trabalho que foi passado, porque às vezes acaba, né, não conseguindo manter uma atenção muito grande ali na hora da explicação da atividade. Então, ter essa relação e criar um vínculo, né, com esse aluno é muito importante, até para essa questão pedagógica, para que a gente possa, de fato, compreender qual a necessidade dele. Acho que é isso. Então, Daiane, algum complemento? Então, né, o complemento que eu quero dizer é sobre a experiência. Exemplo, a minha aluna, no caso, ela faz praticamente matérias comigo e algumas não, e algumas que eu já fiz, sabe? Então, muito interessante a gente estar ensinando e aprendendo novamente, e ainda melhor ainda, que eu acho que os docentes têm muito disso, né, na minha imaginação, quando eles estão sempre dando a matéria para a gente, em vários semestres, o quanto eles conseguem aprender mais sobre o mesmo assunto que não sabia. E eu senti essa experiência de estar aprendendo mais, sendo que, poxa, eu já fiz isso, eu estou aprendendo ainda mais, de um outro ponto de vista, de uma outra maneira, ou porque está atualizado alguma coisa. Então, assim, eu, no caso de docência, assim, se sentindo nessa posição, entre aspas, eu sinto essa experiência, sabe? De estar aprendendo ainda mais coisas que, teoricamente, eu já tinha aprendido e estou aprendendo mais na prática do ensinar, sabe? E eu achei muito interessante e me chamou a atenção. Eu também gosto particularmente de estar ensinando. Eu gosto muito de chegar e dar, vamos dizer, uma tarefa para gravar uns áudios me explicando e eu estar lá corrigindo porque eu estudei aquilo mais aprofundado. Enfim, a experiência que eu digo é essa, desperta assim muito, né? Mas assim, nessa visão que eu digo assim dessa experiência bacana foi isso. Eu sempre tô ficando atualizada de coisas que eu achava que eu já sabia, já estava atualizada, fico mais ainda, sabe? Obrigado, Daiane. A Juliana levantou aqui a mão. Pode falar, Juliana. Bom dia, eu também sou monitora do NAPNE desde o período passado. Eu gosto de dizer que quando a gente é monitor do NAPNE, a gente aprende mais do que ensina, porque esses alunos, eles sempre são pessoas muito inteligentes e eles só têm uma necessidade específica. Então, esse semestre eu estou monitorando um menino autista e para mim está sendo uma experiência, assim, maravilhosa. Eu ajudo ele geralmente mais com cronograma, porque ele se perde em horários e tal, e em datas.
mas também ajuda em matérias e a gente conversa, a gente acabou criando uma relação de amizade, o que é ótimo, porque faz com que a monitoria seja algo mais leve. E eu ensino muito a ele, porque ele também está fazendo a matéria que eu já fiz, e mesmo que ele já esteja no período de estágio, eu consigo ter uma relação muito próxima, o que facilita muito. Assim como foi no período passado, que eu fiz monitoria com uma menina que é deficiente visual. E ela também é amiga minha, e porque a gente entrou no mesmo período, então foi algo que facilitou muito. Então, uma coisa que ajuda muito na monitoria é que a gente consiga criar vínculo com as pessoas as quais estamos monitorando, porque torna tudo tão mais leve e assim como a gente ajuda eles, a gente aprende mais ainda. Entendi, Juliana. Poxa, muito obrigado pela sua participação. Pessoal, a gente está com uma pergunta aqui da Samara Nascimento, né? Não sei se ela está com problema no áudio ou não, só se preferiu digitar. E como será gravado, ou está sendo gravado, melhor dizendo, não sei se vai aparecer o comentário dela na gravação, mas ela diz o seguinte: bom dia, estou no segundo período, sou monitora de Química Inorgânica 1 do primeiro período, junto com outros alunos. E confesso que até hoje não entendo muito bem como funciona o PROMAC, como que eu me comunico. Acho que poderia ter uma roda de conversa falando mais sobre na aula inaugural dos ingressantes é falado, mas é tanta coisa para absorver que acaba passando batido. Samara, eu também concordo contigo, né? Na verdade, eu acho que não só do PROMAC, existe uma série de questões que a gente tem que melhorar no sentido de comunicação com os estudantes mesmo, né? Que já tentou várias ao longo do período, só que as coisas vêm se modificando. A gente teve uma pandemia, por exemplo. Então, eu lembro que a gente já tentou fazer várias reuniões, não só para discutir o PROMAC, como outros programas, e às vezes a gente não tinha quórum suficiente. Assim, algo que tem funcionado muito é um Instagram, né, do campus, que eu acho que todo mundo aqui já está inscrito, já está seguindo, entendeu? Então, assim, a gente tem que, sim, na verdade, melhorar, porque, na verdade, a apresentação do PROMAC, ela ocorre junto com a programação da COTP, entendeu? E não só e somente isso, mas assim, a gente tem uma série de outras questões, uma série de atividades que os estudantes às vezes nem sabem do que se trata, entendeu? Então, assim, acho que é algo que a gente precisa trabalhar com vocês, com a representação estudantil, né, com o Cato, com o Dafar, entre outros, para tentar indicar e mostrar melhor, né, todas essas atividades. Tá legal, Samara? Então, pessoal, mais alguma dúvida? O pessoal aí quer indicar mais alguma coisa ou não? Samara levantou a mão. Vamos lá, Samara. Samara agora apareceu um coraçãozinho para mim. O que isso significa, eu não sei. Você pode falar, pode digitar. Foi sem querer. Tudo bem. A mão ou o coração ou os dois? Deixa eu ver aqui. A mão. Tá legal. Então, pessoal, alguma dúvida, sim ou não? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Então, acho que a gente pode terminar, né? Cláudio, mais alguma questão ou não? Cláudio está com problema de conexão, não sei se ele está nos escutando. Estou ouvindo, sim. Não, acho que a gente abordou bem os assuntos, né? Os alunos, eles, como eu falei antes, acho que o mais importante aqui é a participação dos próprios alunos, acho que foram muito, muito bem aí nos seus relatos, isso aí estimula cada vez mais a gente continuar, né? Seja à frente do NAPNE, seja como psicólogo, seja aí, acredito que você aí como à frente do PROMAC, os coordenadores de curso, então é muito estimulante para nós receber esse feedback de vocês, porque mostra que esse trabalho faz diferença, né? Então, isso é muito bom receber esse relato de vocês como uma espécie de um feedback também, né? Claro que temos coisas a melhorar sempre, né? Mas é muito bom aí ouvir a experiência de todos. Parabéns mais uma vez para todos aí. Eu esqueci de falar, né, que a professora Márcia acabou falando no relato pessoal, colocando aqui sobre a questão da roda de conversa, né? Eu acho que a gente precisa, literalmente, redundantemente, conversar, né? Para a gente tentar achar uma melhor alternativa, digamos assim, né? Porque muitas vezes a reunião pré-marcada no surto efeito já chegou a marcar reunião que vieram 4 pessoas, só para vocês terem ideia.
Então, assim, a gente tentar alguma alternativa, talvez um vídeo institucional ou algo do tipo, já que a gente vive nessa época de mídias digitais, né? Eu me sinto hiper tímido, diga-se de passagem, mas quem sabe eu terei que desempenhar esse papel. Mas, pessoal, eu agradeço todo mundo aqui presente, entendeu? E a gente se vê na próxima, tá legal? Fala aí, Cláudio. Só uma última coisa aqui que eu me lembrei que eu acho que é importante. O outro dia eu estava conversando com a Mira, né, que é a nossa diretora de ensino, a respeito do cronograma do PROMAC, né? Isso já é uma coisa que a gente vem observando, né, há algum tempo, e muitas vezes a gente entende que tem várias questões aí envolvidas, né? Mas o PROMAC ele acaba rodando edital lá no início do período. E muitas vezes passa-se um mês, quase um bimestre inteiro, muitas vezes, até que o aluno, de fato, comece a atuar na monitoria. E nesse meio tempo, né, os alunos que precisam da assistência dos monitores acabam ficando um pouco desassistidos, né? Eles passam a contar já lá no finalzinho do primeiro bimestre, né? Muitas vezes. Então, a gente sabe que para rodar também o edital no período anterior, também tem seus desafios, né? Seria meio complicado. O reta final de período, que poderia ser um momento aí que também está... o pessoal está em VS, tanto os professores quanto os alunos estão envolvidos aí nessa reta final de período, também é um momento complicado, mas a ideia é a gente tentar encontrar formas, né, de que não demore tanto para que o aluno efetivamente comece a atuar na monitoria e os outros receberem a monitoria. Então, depois, eu acho que isso é um debate válido e importante para a gente ter já a partir de agora, né, nesse final, aí nesse segundo bimestre, pensar quais são as alternativas, né? Imagino que o próprio Matheus, que está à frente do PROMAC, já deva ter isso também, pensando isso, de que forma que a gente pode viabilizar para que isso aconteça de uma forma mais rápida, né? Para que quando chegar lá no início do próximo período, a gente consiga o mais cedo possível que a monitoria já esteja efetivamente rodando na prática com os alunos atuando, né? Então, acho que isso é um desafio não só para o Matheus, para mim, para toda a comunidade escolar, né? Pensar e desenvolver uma forma que isso possa acontecer. Eu acho que a própria participação, o feedback dos alunos que participam, pode ser algo relevante, interessante também, né? Trazerem contribuições para isso. Uhum. Tá legal, Cláudio. Alguém tem alguma alternativa aí ou alguma sugestão entre os estudantes? Então, vamos lá, a gente tem sempre aqueles 10 segundos, né, de apreensão para ver se alguém tem alguma... Também foram pegos de surpresa agora, né, Cláudio? Então, vamos lá, pessoal. Acho que talvez uma alternativa interessante, Cláudio, para isso é a gente voltar e aí, como eu falei anteriormente, né, ter mais apelo ou talvez uma ajuda maior dos estudantes com relação à discussão do programa. Eu lembro que em 2019.2 a gente tentou fazer um GT para tentar reformular muitas coisas, e muitas coisas foram reformuladas a partir de então, só que a gente não teve um apoio muito grande, principalmente dos estudantes, com relação a isso. Entendeu? Eu lembro que até a professora Márcia participou de uma reunião, e a reunião fui eu e ela, diga-se de passagem, né, professora? Não sei se você lembra desse período. Mas, assim, foi altamente produtivo, tanto é que muitas das coisas que a gente discutiu hoje estão valendo agora, e, assim, muito bem, diga-se de passagem. Entendeu? Mas acho que é mais uma das alternativas e mais um dos campos, né, que a gente tem que melhorar, no sentido não só do programa, mas institucionalmente. Tá legal, pessoal? Então, eu acho que é isso. E a gente passou até um pouquinho da hora, né? Tava 10h30 lá no site, mas na verdade estava previsto até as 10 por questão de limitação do meu e-mail. Mas a professora Márcia nos salvou agora, né? Com o e-mail dela, que tem uma duração de tempo um pouco maior. Mas é basicamente isso. Agradeço a presença de todo mundo e até a próxima. Tá legal? Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau. Até.